Para quem ainda não me conhece, eu sou Márcia Gabriele, nutricionista vibracional, terapeuta Ayurveda, terapeuta holística. E minha missão é ajudar vocês aí a enxergarem além do prato, né? Porque nutrição não é só sobre comida. É o que a gente come, o que a gente pensa, né? O que a gente sente e o que a gente absorve desse ambiente também nos nutre. Ou nos intoxica, né? É isso que a gente está falando aqui durante essa jornada aí de 7 dias. Então, eu trabalho com um método exclusivo que eu desenvolvi, a nutrição, então, dos gastrocorpos. Um caminho que integra, né, o nosso físico, o nosso mental, o nosso emocional e o nosso espiritual, né? Porque o corpo não funciona sozinho. Né? Muita gente acha aí que o problema, né, tá só no metabolismo, tá só na alimentação ou na nossa falta de disciplina, né? Mas aí o que realmente nos impede de mudar é bem mais profundo. Se a nossa mente está acelerada, o nosso intestino não vai funcionar direito. Se as nossas emoções aí estão reprimidas, a nossa relação com a comida também vai ficar desregulada. Se a nossa energia, então, está intoxicada, o nosso corpo vai responder com cansaço, com inflamação, com compulsão alimentar, né? E eu sei que tem muita gente ainda que ouve falar aí sobre energia e acha que é algo esotérico, né? Algo místico. Mas a verdade, né, é que a ciência já comprova que tudo no universo é energia vibrando, né, em diferentes frequências. Eu sempre gosto de citar aqui o que Einstein disse, né? Tudo é energia e energia é tudo que há, né? Então, o teu corpo físico, não existe separar corpo físico de vibração, né? Por isso que eu trago essa questão da nutrição vibracional. Porque se tudo é energia, energia é tudo que há, a gente não pode separar esse corpo físico de vibração. E é isso que eu quero mostrar hoje, né? Como trazer essa visão aí para nossa vida e transformar toda a nossa relação aí com a nutrição, né, com a nossa alimentação e com o nosso bem-estar. É trazer, né, esse olhar, tá? E essa live de hoje faz parte aí desse verdadeiro detox, né? E o desafio não detox, né, que é essa semana aí para limpar não só o nosso corpo, né, mas também a nossa mente, as nossas emoções, a nossa energia. Porque detox, tá? O verdadeiro detox, tá? Não é só o que a gente come, é o que a gente elimina do nosso campo, tá? Então, durante esses 7 dias, né, a gente vai falar aqui sobre essas intoxicações invisíveis que drenam a nossa vitalidade. Eu tô olhando assim, tá? Porque eu tô na rua. E aí tá movimentado, que nunca tá, mas hoje está. Tá passando cachorro, tá passando carro. Tá, gente? Então, por isso que tá assim meio bagunçadinho. Então, assim, a gente vai falar, né, sobre essas intoxicações. Ontem a gente já falou um pouquinho sobre o que drena aí a nossa vitalidade, né, e como essas pequenas mudanças aí podem transformar a nossa relação aí com o nosso corpo. Então, feita aí as devidas apresentações, eu sempre faço essa introdução aí inicial, me apresentando, trazendo um pouquinho, né, de qual que é a ideia aí da live. Vamos falar então sobre esse tema do primeiro dia. Então, sejam bem-vindos aí ao segundo dia, né, do verdadeiro detox, ou não detox. Hoje a gente vai falar sobre algo que intoxica, né, o nosso corpo, tanto quanto um ultraprocessado. Ontem eu falei um pouquinho aí sobre o que são os processados, né, o alimento, quanto mais a indústria coloca a mão, quanto mais, né, tem um processo industrial nesse alimento, mais processado ele é. Portanto, ultraprocessado é aquele que foi processado aí ao máximo, né, mas a gente falou sobre isso um pouquinho ontem. Mas quando a gente come com culpa, essa energia, intoxica muito mais o nosso corpo do que o próprio alimento. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Acho que a maioria das pessoas aí já comeu alguma coisa e depois se sentiu culpado, né? Então, achando que precisava ir compensar um alimento errado. Falamos sobre isso ontem também, sobre esse conceito entre alimento certo e errado, né? Não existe isso, existe o certo para ti naquele momento, né? Eu venho do ramo da suplementação, onde eu passei anos aí trabalhando na indústria dos suplementos, e era muito comum uma pergunta que me faziam sobre o whey protein, no sentido de qual que é melhor, né? Existem aí 3 tipos principais de whey, todo mundo me perguntava qual que era o melhor. Eu sempre trazia esse cuidado, né, no responder. Por quê? Porque não existe melhor, né? Existe o melhor para ti naquele momento, né? Então, por exemplo, falando de whey, né? O whey concentrado é aquele que concentrou a proteína e ainda tem resíduos do leite, só que ele é mais barato. E uma excelente fonte de proteína. E aí a gente vai pegar um whey hidrolisado, que foi quebrado, mas apenas 10% da proteína. Então isso não vai se tornar algo, né, que vale a pena pagar quase mais de R$100 às vezes de diferença. Só que se tu pergunta para um personal trainer ou, sei lá, uma nutricionista, né, que às vezes não é do ramo da suplementação, ela vai dizer que o melhor é o hidrolisado. Só que o que acaba acontecendo? Da pessoa acabar não utilizando uma proteína de alto valor biológico, né? E porque não tem dinheiro para investir no hidrolisado. Neste caso, o melhor para essa pessoa é o concentrado, entendem? Então a gente tem que cuidar muito esse conceito de certo e errado, de melhor ou de pior. Qual que é o melhor para ti naquele momento, tá? Então, a gente às vezes sente que precisa, né, compensar esse alimento errado com dieta, com jejum, com treino pesado, mas isso é uma crença. E a gente falou sobre crenças ontem também,
tá? Mas hoje a gente vai entender por que isso acontece, essa culpa, né? E como que essa mentalidade está afetando a nossa energia, a nossa digestão e o nosso metabolismo, isso mesmo, tá? Então o nosso tema de hoje é limpar não é privar, é nutrir. E a lição do dia hoje é: o teu corpo não precisa de restrição, precisa de equilíbrio, tá? Isso para o nosso segundo dia. Então, qual que é? Vamos falar um pouquinho dessa questão do que realmente intoxica esse nosso corpo, tá? Se eu perguntasse para vocês agora, né? O que mais intoxica o teu corpo? O que vocês me responderiam? Né? Com certeza, eu acho que todo mundo me responderia aí um alimento, né? Sei lá, refrigerante, álcool, não sei, né? Cada um tem aí a sua crença sobre isso. Mas a culpa, né, o medo e a ansiedade com essa alimentação, elas criam um impacto muito maior do que qualquer ingrediente. É isso que eu quero trazer aqui hoje, tá? Então, vou trazer aí um pensamento, um exercício mental aí pra gente. Vamos imaginar duas situações, onde a primeira situação, a gente tá lá no almoço de família, comendo uma refeição aí muito boa, né? Uma refeição saborosa, tá? Equilibrada e feita com carinho. Tu come devagar, né? Tu sente ali os sabores, tu tá num ambiente tranquilo, tu te sente bem, tá? Essa é a situação 1. A situação 2, a gente come o mesmo prato, ali, equilibrado, saboroso, feito com carinho, mas a gente tá sentindo culpa, a gente tá estressado e a gente tá pensando que precisa compensar esse prato depois. E aí tu come rápido, né, sem nem sentir o sabor. Olha a diferença dessas situações, né? A comida era a mesma, mas o impacto no nosso corpo foi completamente diferente. Por quê? Porque o nosso corpo ele não digere só esses alimentos, ele digere emoções, pensamentos, tá? Ambientes. Tá? Então, provavelmente, né, vocês já perceberam aí que em momentos, né, que mais desafiadores da nossa vida, em momentos de estresse, a nossa digestão piora, né? O intestino trava, o estômago fica mais pesado. Quem é que nunca lá ficou nervoso com uma prova importante, com um concurso, com a carteira de motorista, enfim, com uma palestra, né? Sei lá, cada um tem aí seus desafios. E neste momento dá vontade a gente ir, às vezes, no banheiro até, né? Ou então a gente fica muito... até sem apetite, né, nesses casos também, né? Então, a digestão sempre vai piorar em momentos de estresse, e isso é fato, tá? E isso não acontece por acaso, né? Porque nos nossos campos energéticos, esse chakra que fica nessa região que a gente digere os alimentos, que é o sistema digestivo, é o nosso chakra umbilical ou chakra do plexo solar, né? Tem gente que chama das duas formas. E ele fica localizado bem nessa região digestiva. E ele é o filtro das nossas emoções. Então, por isso que, né, as situações desafiadoras refletem diretamente no nosso estômago, no nosso fígado, no nosso pâncreas, no nosso intestino, todos os órgãos que estão localizados aí nessa região digestiva, tá? Então, o que né, na parte energética, esse plexo solar, ele está relacionado? Ele está relacionado aí com o nosso poder pessoal, com a nossa autoestima, com essa nossa relação com o mundo, é o nosso sol interno, né? De que forma a gente se enxerga. Isso é poder pessoal, né? A nossa potência. Então, quando ele está equilibrado, esse sol interno, né? A gente tem uma digestão muito forte, a gente tem muita disposição, a gente tem autoconfiança, né? Essa confiança para lidar aí com os nossos desafios. Mas quando esse centro está bloqueado, o que é muito comum, né? Nos meus entendimentos aí, dificilmente alguém tem esse centro aí de energia e equilíbrio. Então, a gente vai ter, sim, dificuldade na digestão, tanto física quanto emocional. Então, o nosso corpo ele não vai assimilar bem esses nutrientes e ele não vai processar essas emoções que estão ali reprimidas. E isso, né, vai atrapalhar totalmente a nossa digestão alimentar. Por isso que eu sempre falo, a gente não digere só alimentos, a gente está digerindo emoções o tempo inteiro, porque é inerente ao ser humano sentir. Tá? Então, o que vai mudar? Vai mudar a forma que a gente age com essas situações. Por exemplo, é uma situação desafiadora, me deixou triste, de que forma que eu vou lidar com essa tristeza? Eu vou resolver, eu vou guardar, eu vou sentir, eu vou acolher? Isso muda tudo, a forma que desequilibra, até. Se eu consigo lidar com essa tristeza, entender que faz parte, né, me acolher, né, fazer algo ali, não me julgar naquele momento, apenas sentir, esse centro vai filtrar essa emoção e não vai acumular e não vai desequilibrar, entende? Não é que a gente não vai ter, né, emoções mais negativas, a gente vai o tempo todo e é inerente. O que muda é a forma que a gente lida com isso, tá? Se esse centro está equilibrado, a gente vai conseguir lidar da melhor forma, porque a gente vai filtrar, vai ficar com aquilo que é bom pra gente, e o resto aí a gente vai deixar aí, tá? O que acontece também, né, quando tá bloqueado esse centro, essa sensação de peso aí nesse estômago, esse cansaço que a gente sente depois de comer, né, o que muitas vezes aí não é um problema do alimento em si, que eu falo, não é o glúten, não é a lactose, mas é a energia com que esse alimento foi consumido. Quem almoça às vezes, né, em restaurantes, por exemplo, a gente não sabe a energia que aquela pessoa que cozinhou esta refeição, esse alimento, colocou ali, tá?
Então, no Ayurveda, né, que é a medicina oriental indiana, na qual eu estudei, eu sou terapeuta Ayurveda, a gente fala muito na energia do alimento, na forma que a gente prepara o alimento, é o que traz a energia e a vitalidade para o nosso corpo. Então, a forma que eu preparo aquele alimento é a energia que eu estou me alimentando, tá? Então, o que esse desequilíbrio também nesse centro, né, nesse plexo solar pode... Ei, gordão! O que pode causar, né? Esse cachorro passando aqui agora. Ele espia. Em casa tem 13 cachorros. Deixa eu passar. Pode causar aí, né, uma compulsão alimentar ou uma falta de apetite também. São duas faces aí do mesmo desequilíbrio energético. Fome demais ou fome de menos, tá? Então, se tu come aí, né, num estado de estresse, de culpa, de medo, esse centro, esse plexo solar, ele se contrai e dificulta toda a nossa digestão e impede aí o nosso corpo de absorver todos os nutrientes de forma correta, tá? Então, por isso, não basta olhar apenas porque tá no prato. A gente precisa trazer consciência para essa energia aí com a qual a gente se alimenta, tá? Vamos agora aí para as afirmações, para a afirmação do dia, uma das mini tarefas aí do desafio. Tá? Então eu sempre trago aí, né, nesses 7 dias a gente vai trazer uma mini tarefa que é a afirmação e traz aí essa reprogramação energética para a gente conseguir soltar esses nossos padrões limitantes, tá? E a afirmação de hoje é: eu respeito o meu corpo e dou a ele o que ele realmente precisa. Então, toda vez que sentir culpa aí, né, ao comer ou essa vontade de compensar alguma coisa, parem aí e repitam essa afirmação, tá? Isso vai ajudar a gente a mudar a nossa vibração e a nossa relação com a comida. E por que eu gosto tanto das afirmações aí positivas? Elas têm muito poder, né? Elas entraram na minha vida aí há muitos anos com os livros da Louise Hay, não sei se vocês conhecem, e ela traz esse poder das afirmações positivas. Mas naquela época que eu comecei a gostar, né, de ler a Louise Hay, eu não tinha a noção do poder que as afirmações positivas têm na nossa vida. Por quê, né? Porque cada vez, né, que a gente traz essa repetição, por exemplo, eu respeito o meu corpo e dou a ele o que ele realmente precisa, né? Que foi essa afirmação que eu trouxe para vocês. A nossa mente aí e o nosso campo energético, eles começam a substituir essa crença limitante, né? Em troca dessa nova programação que a gente está trazendo. Só que não é assim, falei hoje essa afirmação e Deus vai mudar e vai ressignificar. Não, precisa ter consistência. A gente precisa repetir sempre com intenção essa afirmação para que se crie aí novas conexões neurais, né? A gente precisa sentir. E qual é a diferença de sentimento e de pensamento? O sentimento, ele vem do coração. Então, a gente precisa sentir essa verdade por trás de cada frase. Não é só uma repetição automática. Então, não dá só para falar aí mecanicamente, né? Mas a gente tem que sentir no corpo essa nova realidade. Talvez no início vocês não sintam. Mas com a repetição, vocês vão começar a sentir. E esse é o objetivo, tá? E sempre repetir essa frase aí nos momentos críticos, tá? Sempre que a culpa surgir, né? Agora a gente tá falando específico aqui da afirmação de hoje, que é a mini tarefa aí do dia. Sempre que surgir culpa, né? A gente para, a gente respira e repete aí essa afirmação com consistência, tá? Então, só para relembrar qual que é a afirmação do dia hoje: eu respeito o meu corpo e dou a ele o que ele realmente precisa. Certo? Então vamos passar aqui para a segunda tarefa do dia, que é a nossa prática energética, que eu trouxe aqui, a escuta do corpo, né? O que a comida te faz sentir, tá? Então hoje a gente vai praticar esse exercício aí que vai nos ajudar a sair desse piloto automático na alimentação, né? E a gente vai perceber como que cada alimento impacta aí na nossa energia. Vamos lá, tá? E tem um aí, o que a gente tem que fazer? Escolher um alimento que a gente gosta e consome normalmente aí no nosso dia. Antes da gente dar essa primeira mordida, a gente precisa parar por 10 segundos e se perguntar. São 3 perguntinhas. Podem deixar aí no bloco de notas de vocês, podem anotar na cozinha, na geladeira, né? Qual que é a primeira, né? Eu escolhi esse alimento por vontade ou por hábito? 10 segundinhos antes aí para dar tempo da reflexão, tá? Para não ser algo automático esse processo de alimentar, né? Isso aqui é bem básico. Eu sempre gosto de deixar aí no meu bloco de notas ou anotadinho no post-it aí, né? Perto da geladeira, da cozinha, tá? Primeira pergunta, então. Eu escolhi esse alimento por vontade ou por hábito? Porque às vezes, vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho muito paciente que um chocolatinho depois do almoço. E às vezes nem é por vontade, é só por hábito, porque tá acostumado a sempre comer um doce depois do almoço, né? E aí, quando a gente para e traz essa consciência, a gente começa a perceber, é vontade mesmo? Ou é um hábito que tu tem aí durante esses anos todos, né? Então é bem legal essa primeira pergunta. Segunda pergunta, então, é como o meu corpo se sente antes de comer isso?
Como que o teu corpo, né, tá sentindo quando ele sabe que ele vai ganhar, né, esse alimento? Né? Comecem a perceber isso também. E terceira pergunta, eu estou comendo por fome física ou emocional? Qual que é a diferença dessas fomes? Fome física é fácil da gente identificar, né? É a barriga que dói, né? Por quê? Porque aconteceu um esvaziamento gástrico, e aí o corpo manda sinal ali com aquela fominha, às vezes dá aquela roncadinha. A gente tem que aprender a sentir fome, tá? Não é ruim, não é aquele desespero, né? De, nossa, meu Deus, eu não posso ficar com fome. Às vezes a gente também tem essa crença, né? Então, por isso que às vezes o jejum é uma estratégia boa dependendo da pessoa, tá? Não é pra todo mundo. Então, comecem a fazer aí essas 3 perguntinhas, né? Relembrando, primeiro, eu escolhi esse alimento por vontade ou por hábito? Segundo, como o meu corpo se sente antes de comer isso? E terceira, eu estou comendo por fome física ou emocional? Por quê? Porque se for emocional, dá tempo da gente conseguir olhar para essa emoção que tá ali, antes de criar essa compulsão por aquele prazer que momentâneo que a comida vai nos proporcionar. Né? Essa sensação de dopamina, né? Do prazer. Tem gente que tem através da comida, tem gente que tem através de outras. Compra, cigarro, né? Jogo, enfim, cada um tem um vício, né? Que tá ligado com essa questão dopaminérgica, né? E aí, depois que a gente fez essas 3 perguntinhas, vocês vão comer devagar, sentindo o sabor, sentindo a textura e, principalmente, sentindo como o teu corpo responde. Eu trago isso muito do Ayurveda, né? A medicina oriental indiana, que traz essa autoobservação. O Ayurveda é isso, tá? É autoobservação. Então, isso é muito importante, tá? Vocês perceberem como o corpo responde. Se observem e depois reflitam. Se esse alimento trouxe peso, lentidão, o que significa isso, né? Pode ser um sinal aí de que tu precisa de mais alimentos do elemento ar e éter. O que é isso? É mais alimentos como folhas verdes, né? Brotos, especiarias leves. Agora, se vocês perceberam que esse alimento gerou mais vitalidade, gerou mais energia para vocês, ele está alinhado ao teu corpo com o que ele precisa neste momento, tá? Então é muito fácil, né, da gente entender isso quando a gente faz essas perguntas, tá? Depois que vocês fizeram essas perguntas, comeram um alimento, percebam se ele trouxe peso, lentidão ou se ele trouxe mais energia e vitalidade. Porque se ele trouxe mais energia e vitalidade, é porque ele estava alinhado aí com o que tu estava precisando naquele momento. Agora, se ele trouxe aí peso, culpa, lentidão, é porque, né, a gente precisa trocar, rever esses alimentos que a gente está ingerindo. E trazer mais o elemento ar, mais o elemento éter através de especiarias, né? Que a gente traz muito do Ayurveda, folhas verdes, brotos, tudo que for leve, tá? Neste caso, certo? Depois lá me contem no grupo, né? Como que foi essa experiência aí pra vocês, dessa prática energética, dessa escuta do corpo. O que a comida te faz sentir, tá? Então é isso que hoje eu trouxe aqui pra vocês. Então, já foram aí 2 mini tarefas do dia. A afirmação do dia. Eu respeito o meu corpo e dou ele o que ele realmente precisa. Né? Essa é a primeira mini tarefa. Então, toda vez que sentirem culpa ou vontade de compensar algo, vocês vão parar e vão repetir essa afirmação. Vocês podem ir colocando ali, né? Durante os 7 dias vai ter uma afirmação. Então, anotem sempre essa afirmação num bloco de notas, num post-it, tá? Hoje foi a segunda afirmação. Então, vocês vão anotar para não esquecer. Por quê? Porque esses hábitos, né, a gente precisa sempre repetir para até virar hábito. Então, no início, a gente precisa colocar um pouquinho mais de energia, ter uma ferramenta, anotar, escrever num post-it, porque depois isso vai virar hábito. Não pode passar ninguém aqui, gente, vocês não estão acostumados a ver gente, a ver pessoa, aí não estão acostumados. Então, essas são as 2 mini tarefas aí. Essa afirmação do dia e este exercício aqui, né, de escuta do corpo. Isso é muito legal, esse exercício da escuta. Porque vocês vão começar a inserir essa autoobservação. Aqui a gente está trazendo para alimentação, mas vocês vão levar para outras questões da vida de vocês também. Então isso vai gerar menos impulsividade em qualquer decisão da vida, tá? E consequentemente a gente vai conseguir olhar também para o nosso corpo mental, para o nosso corpo emocional. Tá? Então façam esta prática da escuta do corpo e reflitam se aquele determinado alimento trouxe lentidão, trouxe peso, ou se te gerou mais energia, mais vitalidade. Então significa que se gerar mais energia, mais vitalidade, esse é o alimento que teu corpo realmente precisa neste momento, tá? E aí, terceira mini tarefa aqui do nosso dia 2, aqui do desafio, é comer com presença e sem culpa, tá? Então vocês vão escolher uma refeição aí para comer com total atenção plena e sem culpa. Aí tem ali os itenzinhos, tá? Primeiro item, né? Antes da primeira mordida aí, vocês vão respirar fundo e vão dizer:
eu mereço desfrutar dessa comida sem medo, o meu corpo sabe o que fazer e eu mereço desfrutar sem culpa e sem medo. Tá? Então façam sempre as afirmações. Por que eu trago isso? A intenção, a afirmação, ela é que vai reprogramar os nossos neurônios. Ou seja, depois que isso virar um hábito, nossa, vocês conseguem, enfim, mudar um padrão. Então, mas no início tem que ter essas ferramentas aí, tá? Então, aí o item 2, né, desse comer com presença. É comer devagar, prestando atenção aí nos sabores, nas texturas, nas sensações. Por isso que é um exercício, porque geralmente a gente senta e come sem perceber, come mexendo no celular, come olhando TV, né? Então, é um exercício porque vocês vão ter que parar e prestar atenção nisso. Porque hoje as pessoas não prestam mais atenção, né, na forma que elas estão se alimentando, não comem devagar, não prestam atenção aí nesses sabores, nessas texturas, nessas sensações, não refletem sobre o que de fato aquele alimento, né, causou, se ele te nutriu, se ele te trouxe mais peso, se ele te trouxe mais preguiça, né? Então, esse exercício é bem para isso, tá? Comer com presença e sem culpa. A terceira mini tarefa aí desse dia 2, tá? E então, escolham essa refeição com total atenção plena e sem culpa. Isso é muito interessante para fazer, né? E reflitam depois se esse alimento te nutriu fisicamente ou também emocionalmente, mentalmente e energeticamente. Isso vai fazer com que, naturalmente, as nossas escolhas sejam mais saudáveis. Porque aí a gente vai, né, para a velha questão. Qual que é a velha questão? Não funciona só ir lá e pegar uma dieta que a nutricionista ou que, né, a minha amiga, alguém tá fazendo e eu quero só fazer igual. Não. Por quê? Porque eu não entendo o porquê daquilo ali. Entende? É muito mais profundo a gente mudar um padrão, né? Muito mais profundo. Então, por isso que esses pequenos exercícios que parecem simples agora, eles vão fazer total diferença. Por quê? Porque eles vão nos ajudar a mudar esses nossos padrões neurais que a gente foi construindo aí no decorrer dos anos. Por isso que eu sempre falo, é uma prioridade a gente mudar hábito. E se a gente quer ter uma alimentação melhor, se a gente quer ter mais energia, mais vitalidade, a gente precisa sim ter ferramentas. A gente precisa sim um momentinho do dia para parar, para refletir, para comer, né? Esperar aqueles 10 segundinhos ali, que é aquela segunda mini tarefa que eu trouxe para vocês. E fazer aquelas perguntas, né? Eu escolhi esse alimento por vontade ou só por hábito? Aquele chocolate antes de dormir, aquele chocolate depois do almoço, eu realmente quero ou só é um hábito que a minha mente está me dizendo que eu tenho que comer? Então, esses mini exercícios, mini tarefas, eles vão nos ajudar nisso, né? Aquela outra perguntinha ali, depois dessa perguntinha, se escolheram por vontade ou por hábito. Como esse corpo se sente antes de comer isso, né? E a terceira, eu tô comendo por fome física ou emocional? Comecem a diferenciar se é físico ou se é emocional. E se for emocional e quiserem comer, ok. Só que a gente precisa trazer pra consciência isso, entenderam? Então, isso vai pro nosso corpo emocional. Se eu tô passando por um desafio e eu acho que naquele momento um chocolate vai me trazer, né, ali um conforto, ok, eu estou comendo por isso e tá tudo bem. Só que antes de comer o chocolate, talvez a gente pense em outras ferramentas, né? Nossa, se eu der uma corrida, né? Por exemplo, eu tô aqui na praia, olha que maravilhoso. Em vez de comer o chocolate, vou pro mar, vou correr, vou liberar endorfinas, né? Como identificar se é físico ou emocional? A fome física, ela é muito mais fácil da gente identificar, então a gente tem que começar por ela. O que é a fome física? É aquela que a barriga dói. E aquela aonde a gente pensa num prato de comida saudável, um arroz, um feijão, uma carne para quem come carne, e é aquilo que a gente tem vontade de comer. Agora, se é uma fome emocional, eu vou ter vontade de comer um alimento específico, entende? Eu tô com fome, mas eu não quero comer isso aqui que tem aqui, eu não quero comer esse sanduíche natural, eu não quero comer isso aqui que é saudável, sabe? Eu não quero comer arroz, feijão, eu quero comer tal coisa específica, sabe? Porque a fome, ela quer nutriente, o corpo tá pedindo nutriente. Da onde que a gente tem nutriente? Em alimentos mais saudáveis. Então essa é a forma que a gente vai diferenciar. Quando a gente tem fome física, né? O que significa isso? Que teve esvaziamento gástrico, ou seja, não existe mais nutriente no meu estômago, já tá tudo sendo digerido, provavelmente já digeriu. Então tá vazio esse estômago. E tem os hormônios que são produzidos ali, né? Que mandam esses sinais de que está na hora da gente comer novamente, porque já vai faltar nutrientes, e aí dá aquela fominha ali, até um ronquinho na barriga, né? A gente consegue perceber, e aí o nosso mental vai querer nutriente neste momento da fome física. Entendem? Conseguiram pegar aí? E quando é emocional... não. Chocolate nunca é fome física. Chocolate é justamente... geralmente é emocional, né? Por quê? Porque ele traz essa sensação de prazer, porque tem o açúcar, tem a gordura. E o açúcar, ele influencia a nossa dopamina, né? E a dopamina... todos os vícios são gerados a partir de dopamina.
dessa liberação desse neurotransmissor, um dos, né, dopamina é só um dos, que libera essa sensação de prazer e de bem-estar no nosso corpo. Entendem? É claro que a comida é uma forma muito fácil da gente ter, né, essa liberação de dopamina. Por isso que é mais comum, né, das pessoas terem esses vícios alimentares. Então, como é que a gente precisa sair disso? Por isso que a gente fala tanto na rotina, né, de alta vibração. O movimento, quando a gente treina, quando a gente faz alguma atividade física, libera essas endorfinas, libera dopamina. Então, assim, a gente tem prazer, mas de outras formas mais saudáveis. Entendem? Então, é entender as diferenças e o que o nosso corpo está pedindo naquele momento, né? O ser humano, ele é um eterno buscador do prazer, né? A gente deseja muitas coisas a todo momento e é inerente, né, ao ser humano. Só que a gente tem que dar pra gente coisas mais saudáveis nesse sentido. Por exemplo, um exercício físico, um movimento, ele é muito mais saudável do que, por exemplo, comer uma barra de chocolate, e os dois vão liberar essas dopaminas, né? Eu não sou adepta da corrida, assim, já até tentei, mas não é algo assim prazeroso pra mim, mas as pessoas que correm dizem que, nossa, não conseguem mais ficar sem correr, justamente por conta dessas endorfinas que se liberam nesse treino, né? Eu li há pouco tempo, pela 20ª vez, aquele Milagre da Manhã. E aí ele traz uma rotina, né, de alta vibração ali. E uma das coisas que ele fala muito no livro é justamente sobre a corrida. Inclusive, ele conta a história dele, né, que ele jamais achou que ele ia correr na vida, mas depois que começou aquilo lá, mudou totalmente a vida dele. Então é muito interessante olhar por esse lado dessa liberação, né? Porque todo vício do ser humano é em função da liberação de dopamina. Tem gente que tem vício em açúcar, tem gente que não tem vício em açúcar, mas que às vezes vai ter essa fome emocional do açúcar por conta de estar passando por uma situação desafiadora. E aí, como a gente não está tendo, né, o prazer naquele momento, enfim, de qualquer coisa, né? Meu dia hoje, ele não está prazeroso porque está acontecendo isso, eu tô com um desafio, eu tô com um pepino aqui para resolver. E aí a gente corre para onde? Para algo que nos dê prazer, porque a gente não está tendo de outra forma. Só que o que acontece? Se a gente vai buscar prazer em coisas rápidas, a gente está falando aqui de comida, mas existem outras formas. Por exemplo, buscar prazer na comida, aquele problema, aquele desafio, aonde que ele vai? Vai se acumular? Vai para baixo do tapete? Eu não vou resolver, eu não vou olhar, eu vou fugir, eu vou anestesiar aquilo com outra coisa. E aí, o que acontece? Aquilo ali vai começar a desequilibrar meu chakra do plexo solar, que é o que eu falei antes? É o centro de energia que se localiza na região digestiva. E aí, o que acontece? Quanto mais desequilíbrio nesse chakra, menos eu vou conseguir digerir os alimentos. E aí eu vou ficar inchada, eu vou ficar estufada, eu vou achar que é glúten, eu vou achar que é lactose, eu vou achar, né, várias coisas, menos a questão emocional. Né? Então é bem legal esses exercícios que a gente vai trazendo essa consciência aí, tá? São exercícios simples, que a gente olha ali às vezes, ai não, que bobagem, nem vou fazer isso, não tem tempo. Mas é muito interessante para justamente isso, né? Para nos trazer essa consciência. Porque existe aí a PNL, né? A PNL, ela nos traz esse iceberg, né? Da consciência e da subconsciência. Os nossos atos, eles têm 5% só que a gente está consciente disso. Agora, existem aí 95% de inconsciência nos nossos atos. A gente age sem saber por que a gente age. E o que está por trás disso? As nossas crenças, os nossos padrões. E aqui a gente está trazendo para essa parte da comida. Então, se a gente consegue comer com presença e sem culpa, a gente vai começar a buscar lá nesses 95% tudo que está movendo aí a nossa vida até o momento. Aqui a gente está falando da alimentação, né? Mas a gente leva para outras questões também da nossa vida. Quando a gente começa a usar essas ferramentas, né, de atenção plena, de mindfulness, né, a gente começa a trazer essa consciência. E isso vai nos ajudar muito aí nos nossos objetivos, nas nossas metas, na nossa evolução. Por isso que eu trouxe hoje essa ação prática do comer com presença sem culpa, né? Porque hoje, cada vez mais eu vejo crianças ali já sentadas com o celular, né, já olhando TV. Então a gente já cresce com esse padrão de comer sem presença e sem consciência, o comer. Então tu não sabe distinguir de fato o que é uma fome física, uma fome emocional, né? Porque o que eu estou comendo, o que o nosso corpo está pedindo, e se aquilo que eu estou comendo está me trazendo mais leveza ou mais peso, entendem? Então a gente já está ali no terceiro, né, exercício. Então a gente já viu ali a afirmação do dia: eu respeito o meu corpo e dou a ele o que ele realmente precisa. Toda vez que sentirem culpa ou sentirem vontade de compensar algo que comeram, né? Como que é essa compensação? Preciso correr, preciso treinar, preciso fazer alguma coisa porque eu comi demais. Façam essa afirmação.
Isso vai mudar a vibração de vocês, vai melhorar toda essa relação com a comida, tá? Então, depois, façam essa escuta do corpo. O que a comida te faz sentir? Aí tem ali, né, as 3 perguntinhas, que 10 segundos antes do se alimentar, vocês vão se perguntar: eu escolhi esse alimento por vontade ou por hábito? Como meu corpo se sente antes de comer isso? E eu estou comendo por fome física ou emocional? Depois tem o comer com presença, tá? E sem culpa. Escolher uma refeição aí para comer com total atenção plena. Eu mereço desfrutar dessa comida sem medo, meu corpo sabe o que fazer. E depois de fazer o exercício, né? De comer devagar, de prestar atenção no sabor, na textura, na sensação, vocês vão refletir se nutriu, né? Apenas fisicamente ou também emocionalmente, mentalmente, energeticamente. O que é nutrir energeticamente é o que aquilo trouxe pro meu corpo. Trouxe energia e vitalidade? Ou trouxe peso e lentidão e preguiça, tá? Então isso aqui é nutrir energeticamente. É o que aquele alimento causou na minha energia, no meu corpo físico. E, por último, né? Aqui a mini tarefa é a receita vibracional do dia. Como eu venho do Ayurveda, dessa medicina oriental, prato colorido dos 5 elementos. Temos quais são os 5 elementos da natureza? Terra, água, fogo, ar e éter. No Ayurveda, tá? A gente trabalha com esses 5 elementos e como esses 5 elementos vão influenciar o nosso corpo e a nossa digestão. Por isso que eu trouxe essa receita vibracional do dia baseada nesses 5 elementos, tá? Então a gente vai trazer essa visão do Ayurveda para a nutrição vibracional, onde a gente vai equilibrar esses 5 alimentos, mas o nosso prato. Tá? Cada alimento tem os seus atributos. Dentro desses atributos, a gente consegue, né, trazer qual o elemento que predomina. Por exemplo, se a gente pega o elemento terra, o que é terra? Representa estrutura e enraizamento, né? A terra é estrutura, certo? Então, quais são os alimentos que trazem essa estrutura? Os alimentos que são raízes. Quais são os alimentos que são raízes? Que é a terra, batata doce, cenoura, beterraba, inhame, tá? Então, um dos itens desse prato tem que representar a terra. Aqui eu vou dar uns exemplos para vocês de um pratinho pronto, como que é legal quando a gente consegue colocar os 5 elementos num prato, né? Esses dias também me perguntaram sobre o altar ali, né, para quem quer se conectar com o corpo espiritual, como ter um altar legal, né? Eu falei, olha, eu sempre me baseio nos 5 elementos. Então, um item de cada elemento no nosso altar vai complementar e trazer todas essas energias aí, todas essas vibrações. Por exemplo, o que representa a terra, o elemento terra, pra gente pôr no altar? Um cristal, né? Uma planta. O que representa a água no altar? Podem pôr um copinho, né, com um pouquinho de água, uma fonte. Sempre boto, né, um copinho pequenininho ali com água. O que representa o fogo para pôr no altar? Uma vela. Até o próprio incenso, onde tu já representa o ar e o fogo. Tu já tem 2 elementos no mesmo item, tá? Então, eu tô explicando só para trazer para vocês essa visão dos 5 elementos, que formam tudo, inclusive nós, né, o nosso corpo físico, tá? Então, trazendo para alimentação, né, então quando a gente fala de terra, a gente tem esses alimentos raízes, tá? Quando a gente fala de água, a gente fala dos atributos de fluidez, de hidratação. Então, são alimentos que vão ajudar nesse equilíbrio hídrico, né? Pepino, melancia, folhas verdes. Quando a gente fala de fogo, a gente sempre traz a digestão e o metabolismo. Por quê? Porque no Ayurveda, o nosso fogo digestivo, ele chama Agni e representa o fogo. O fogo transforma, metaboliza. Tá? Então, quais são esses elementos para o prato que representam o fogo? Especiarias que ativam a digestão. Gengibre, cúrcuma, pimenta, principalmente. E quando a gente fala de ar, né? Quais são os atributos que vocês lembram? Leveza, movimento. Então, quais são esses alimentos leves que ajudam a trazer clareza, né? Ervas frescas, brotos. E o elemento éter, que é o 5º elemento, né? O que é o éter? É o espaço vazio. Então, ele traz expansão e conexão. Ele é um elemento aí do nosso campo espiritual, né? Então, o que a gente pode trazer aqui, né? É um jejum consciente. O que é um jejum consciente, né? É um tempo entre as refeições para permitir essa digestão completa. Esse espaço entre uma digestão e outra, a gente pode considerar que é o 5º elemento, é o éter, tá? Chá sutis, camomila, lavanda, respiração profunda antes de comer. Aqui a gente está falando de um prato, desse momento da alimentação, né? Então, a gente traz o éter dessa forma aqui para esse prato, tá? Então, quais são os exemplos de pratos, tá? Eu vou trazer aqui 3 para vocês, 3 exemplos pra gente finalizar, então. Primeiro prato, equilíbrio e vitalidade. A gente pode fazer um purê de batata doce com cúrcuma. A gente pode trazer a água através, né, das saladas de folhas verdes. Posso colocar um pepino, um abacaxi nessa salada. Por exemplo, para trazer o fogo, eu posso fazer um frango grelhado com páprica e gengibre. E aí eu posso colocar aí nessa salada brotos de alfafa, eu posso colocar um manjericão fresco para representar o ar.
E eu posso tomar um chá de ervas depois dessa refeição. E fazer uma respiração consciente antes de comer. Então eu quero trazer, né, essa receita vibracional, onde a gente tem todos os elementos aí no prato. Tá? E esse que eu falei pra vocês é para trazer equilíbrio e vitalidade. Agora, para trazer energia e leveza, por exemplo. A gente pode fazer uma quinoa, representando a terra. Uma cenoura ralada, por exemplo, a cenoura traz a questão da terra, tá? O elemento terra. A gente pode fazer uma abobrinha refogada com hortelã, onde a gente já tem água e ar. O hortelã trazendo essa leveza, né? E a gente pode pôr nessa salada umas sementinhas de girassol, uma pimenta, pronto. A gente já tem, né, esse fogo também nessa alimentação. E para trazer o quinto elemento éter, a gente faz esse pequeno aí tempo de silêncio antes dessa refeição para se conectar aí com a comida. E o último prato, exemplo de prato aí, né, colorido, onde a gente tem os 5 elementos, essa receita aí vibracional, é o prato da nutrição completa e da harmonia, tá? Onde a gente pode fazer, por exemplo, um arroz integral com beterraba ralada, a beterraba trazendo a terra, por conta de ser raiz. A gente pode fazer um abacate temperadinho com limão, trazendo a água, né? O abacate, ele tem bastante água. A gente pode trazer, por exemplo, um peito de frango aí com cúrcuma e alecrim, trazendo fogo através da cúrcuma. A gente pode trazer um mix de folhas verdes aí, representando o ar, né? Pode pôr junto, por exemplo, ali com o abacate, né? E a gente pode trazer o éter através de um momento de gratidão antes dessa refeição, percebendo toda essa energia desse alimento. Certo? Então, montem o prato de vocês, comam com presença e depois me contem lá no grupo como é que foi. E é isso, né? O que a gente tá vivendo e falando aqui foram só o começo, o dia 1 e o dia 2, né? E assim, o que eu quero trazer para vocês é isso, né? Quando a gente começa a se alimentar, né, com consciência, com equilíbrio, sem exagero, sem culpa, o nosso corpo ele vai começar a responder de uma forma muito mais leve, tá? Então, se vocês querem aprofundar, né, nesse caminho e aprender, né, sobre alinhamento entre corpo, mente e emoção, de uma forma contínua, eu tenho os meus atendimentos, eu tenho a minha mentoria, onde eu te guio, né, em todo esse processo. E é isso, né? Amanhã a gente segue aí pro dia 3, onde a gente vai falar do corpo emocional. Cada dia a gente tá falando do corpo, hoje a gente falou do físico, amanhã do emocional, depois do mental e por último do espiritual. Amanhã a gente vai falar que aquilo que a gente não expressa, o nosso corpo manifesta, tá? Então vai ser bem legal também amanhã. A gente vai entender, né, como que essas emoções reprimidas aí, elas não desaparecem, mas elas se acumulam no nosso corpo, criam sintomas físicos, né, como compulsão alimentar, fadiga, né, tensão e até dores inexplicáveis também, tá? Então a gente precisa olhar para esse corpo emocional e de que forma ele afeta o nosso corpo físico também, tá? E se vocês já sentiram, né, que o corpo de vocês reage ao que vocês sentem, mas vocês não sabem lidar com isso, amanhã aí a gente vai abrir esse novo caminho, né, para começar a se libertar desses pesos emocionais que te intoxicam, certo? Então já se preparem aí para mais um dia de transformação e nos vemos amanhã, no terceiro dia aí do nosso verdadeiro detox, o Não Intox. Tchau, tchau, um ótimo dia aí pra nós.